Salve, salve, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. No meu canal, eu quero muito compartilhar com vocês algumas aulas de história, compartilhar também leituras que eu tenho fazendo, alguns livros que eu tenho lido, ou que eu li, que eu gostaria muito de recomendar a vocês. Mas uma outra seção aqui do meu canal, que eu quero muito também gravar alguns vídeos, é o Hoje na História. Eu gosto muito de fazer isso nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram. Se você não me segue, me siga lá, @prof.carloscesariga. Eu seleciono alguns eventos que aconteceram no dia, em determinado dia, ao longo da história, e eu escrevo um post, eu escrevo textos ali, comentando ou relatando o que aconteceu nesse dia. Então eu quero transferir esse post aqui para o meu canal, gravar alguns vídeos falando sobre, selecionando alguns fatos históricos que aconteceram no dia, beleza? Vamos começar então falando do dia 23 de maio. Essa data foi marcante não somente na nossa história, na história do Brasil, como também na história geral. Vamos começar então pela história geral? No dia 23 de maio de 1949, nós temos formada a República Federal da Alemanha, ou República Federativa da Alemanha, que seria, que era, melhor dizendo, o território pertencente à Alemanha Ocidental. Vamos lembrar que depois da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha foi ocupada pelos países aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética. Então essa parte ocidental da Europa, essa parte ocidental da Alemanha, ficou sob a guarda dos Estados Unidos, enquanto a parte oriental ficou sob a guarda da União Soviética. Tanto é que em 1947 nós vamos ver desencadear a Guerra Fria, que é aquele conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Vamos lembrar também a cortina de ferro que separa ali entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Então a República Federativa da Alemanha ela vai surgir nesse contexto, pós Segunda Guerra Mundial, em que Estados Unidos e União Soviética já começam a se estranhar, já começam a mostrar as suas forças, o seu embate, que vai durar até 1990. Vamos lembrar que em 1989 nós temos a queda do Muro de Berlim, que foi o maior símbolo desse período de divisão da Alemanha. E no ano seguinte, em 1990, nós temos a reunificação da Alemanha. E é interessante que essa reunificação, apesar dela ter se consolidado ao longo do tempo, quando nós vemos algumas imagens da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental, nós percebemos ainda alguns resquícios desse período de divisão. Então a República Federativa da Alemanha ela surgiu nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, em que o território alemão foi ocupado pelos países aliados. Agora, na história do Brasil, o 23 de maio é marcado por alguns movimentos interessantes, como, por exemplo, em 1932, lá em São Paulo, nós temos uma grande manifestação contra o governo de Getúlio Vargas. Vamos lembrar que Vargas, em 1932, estava no seu segundo governo. Getúlio Vargas chegou ao poder mediante a Revolução de 1930, ele havia anulado a Constituição de 1891, ele governava por decreto-lei. Então os paulistas começaram a perceber que o Getúlio Vargas, ao invés de um governo provisório, estava se tornando um governo permanente. Então, principalmente os estudantes, a juventude paulista, começou a se articular para acabar com esse governo provisório, para que se convocasse uma nova Constituição, para que se fizesse novas eleições presidenciais. Então, essa manifestação vai ser reprimida pelos aliados do Getúlio Vargas lá em São Paulo, e 4 estudantes vão morrer. Inclusive os sobrenomes desses estudantes vão acabar denominando a Revolução de 1932 lá em São Paulo, a Revolução Constitucionalista. Inclusive aqui no meu canal eu tenho um vídeo que eu comento, que eu falo sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. E esse movimento vai acabar ganhando a sigla de MMDC, que são as iniciais dos sobrenomes dos 4 estudantes que morreram nas manifestações contra o governo Vargas lá em São Paulo.
né, os dois primeiros M's, né, referem-se a Martins, Marigaia, e o DC, Drauzio e Camargo. Então a morte desses estudantes vão marcar muito essas manifestações contra o Getúlio Vargas. Por isso que o 9 de julho, além de ser feriado lá no estado de São Paulo, é muito respeitado, é muito lembrado pelos paulistas como sendo, né, um movimento contrário a uma ditadura, né, que foi a ditadura varguista. Né? Inclusive, eu costumo até brincar com meus alunos que quando Getúlio Vargas deu o golpe de Estado em 1937, inaugurando o Estado Novo, os paulistas de 32 podiam muito bem falar, olha, eu avisei que esse cara ia ser ditador, né? E acabou se tornando. Né? Então, o 23 de maio de 1932 foi um grande marco, né, na história, principalmente do estado de São Paulo, né, porque mobilizou, né, os paulistas contra o governo Vargas e no dia 9 de julho vai desencadear a revolução contra o governo federal. E a última data selecionada para hoje, que aconteceu no dia 23 de maio da nossa história, foi em 1865, que é a data de nascimento de um dos nossos presidentes da República, que é o Epitácio Pessoa. Ele governou o Brasil de 1919 até 1922. Vocês sabiam que Epitácio Pessoa ele nem fez campanha? Vou te contar como aconteceu. Durante as eleições, o Epitácio Pessoa estava na Conferência de Versalhes, representando o Brasil, numa conferência que estava tratando o mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Teve eleição e o Epitácio Pessoa ganhou a eleição. E ele derrotou o Rui Barbosa, né, o nosso grande nome, né, no direito. Né, o Rui Barbosa perdeu as eleições para o Epitácio Pessoa. Então nem precisou fazer campanha, né, as eleições dele, ele nem estava aqui no Brasil. Né, enquanto hoje em dia os candidatos ficam ali atentos, né, ficam ali ansiosos para sair o resultado, e as pessoas nem no Brasil estavam, né? Mas o governo dele foi marcado por grandes revoltas militares, né? Uma delas foi a revolta do Forte Copacabana, em que jovens militares, né, jovens militares do exército, saíram lá do forte, né, na zona sul do Rio de Janeiro, na tentativa de depor Epitácio Pessoa da presidência. Né? A revolta foi derrotada, né, pelas tropas do governo ali nas areias de Copacabana, inclusive ali na Avenida Atlântica, né, que passa ali na costa brasileira, na costa ali da praia de Copacabana, tem uma homenagem, né, tem um memorial, né, uma estátua, né, melhor dizendo, de um soldado caído, assim, recordando a revolta do Forte Copacabana de 1922. Né? Tem também algumas ruas ali no Rio de Janeiro que recordam, por exemplo, Siqueira Campos, né? Tem a rua Siqueira Campos lá no Rio de Janeiro, que foi um dos jovens, né, que foram mortos, né, nessa revolta, né, de 1922. Teve também o Eduardo Campos, né, que conseguiu sobreviver, né, inclusive ele foi até candidato à presidência, né, o Brigadeiro Eduardo Campos, né, tem um nome muito forte, né, na história militar do Brasil. Né? Então, a revolta do Forte Copacabana aconteceu no governo Epitácio Pessoa. E o governo dele também foi marcado pelos festejos, né, do centenário da nossa independência. Mesmo com essas revoltas, né, ele conseguiu fazer algumas exposições lá no Rio de Janeiro para festejar o centenário do Grito do Ipiranga. Né? Então várias exposições foram feitas, né, várias mostras também culturais aconteceram lá no Rio de Janeiro. Inclusive, nessa data, né, o 7 de setembro de 1922, que marca o centenário da nossa independência, o Epitácio Pessoa acabou entrando na história como sendo o primeiro presidente a falar pelo rádio. Né, o rádio que foi inaugurado em 1922 aqui no Brasil. Né, foram instaladas, né, antenas ali onde hoje é o Morro do Corcovado, né, onde tem o Cristo Redentor, e o Epitácio Pessoa fez, né, leu uma declaração, né, sobre a nossa independência, né, o centenário da nossa independência. Então, Epitácio Pessoa, que nasceu no dia 23 de maio de 1865. Beleza? É isso aí, meus queridos. Muito obrigado, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!